vim do interior do estado do Rio de Janeiro, de uma cidade pequena chamada Valença. Uma cidade que foi projetada, era uma cidade que teve uma importância muito grande no ciclo do café. E eu morei lá até os 9 anos de idade e vim de uma família de imigrantes árabes, né? Todos os meus avós são árabes e eles entraram no Brasil pelo Porto de Santos, moraram em princípio em São Paulo, no interior do estado de São Paulo, e depois migraram para Valença, cidade lá do Vale do Paraíba. Me lembro que, assim, aprendendo a escrever, eu fiz 3 poemas. E logo depois eu aprendi a tocar piano, porque aquele movimento das teclas, aquele código de informação me chamava a atenção. Eu aprendi a tocar piano olhando os dedos dos alunos da minha tia. Como eu era muito criança, eu via aqueles movimentos de teclados, eu gravei na memória a composição das teclas. E eu repetia aqueles movimentos, mas eu não sabia ler uma partitura. Então, eu sabia que eu queria me expressar. Desde muito criança, eu sabia que eu queria me expressar. Eu fui morar no Rio de Janeiro, tinha 9 anos, fui estudar num colégio jesuíta, Santo Inácio, a maior escola jesuíta do mundo, e não me adaptei ao sistema extremamente rígido da escola, e depois fui estudar numa escola que tinha uma forma de conduzir o programa pedagógico muito mais interessante, e era um semi-internato. Então, isso me colocava em contato muito grande com um grupo de pessoas, os meus colegas daquela época, durante um bom tempo do meu dia. E logo eu comecei a ver que eu, de fato, queria me expressar. Aos 14 anos, eu ganhei o primeiro concurso nacional de poesia. Aos 15 anos, eu ganhei um outro concurso de poesia. E aos 18 anos, eu escrevi a primeira peça de teatro. Existe um conselho da SBAT, da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que elege os autores para saber se eles são profissionais ou amadores. E eu fui eleito, aos 18 anos, autor teatral profissional. E eu sabia que eu queria me expressar, mas eu não sabia direito para onde é que eu ia. Se eu ia para letras, e então eu seria possivelmente um autor mais de ficção, de romance, ou se eu iria para jornalismo, que era uma outra área que também me interessava. E eu me lembro que numa feira dessas de escola, que você tem para falar de profissões, uma pessoa me disse uma coisa que eu nunca me esqueci naquela época. Faz jornalismo porque é uma carreira que te permite fazer mais marketing. Foi isso que ele disse na época, inclusive. Então, essa palavra ficou muito na minha cabeça. E eu perguntei, por que quer dizer isso? Naquela época, eu tinha uns 17 anos, o que quer dizer isso? É que você tem uma amplitude de trabalho maior. Se você se formar em jornalismo, você pode trabalhar em empresa, você pode trabalhar em jornal, você pode ser correspondente, e aquela coisa me fascinou. Depois ali, em 92, viria a Copa do Mundo na Itália, se eu não me engano, era isso? Na Itália. E então eu ingressei no curso no idioma italiano, porque eu queria então ser correspondente na Copa já de 92. Então eu entrei no curso de jornalismo e já me preparando para, não sei, me lembro se foi 90 ou 92, acho que foi 90 a Copa, é isso aí, 90. Mas, enfim, eu não fui para a Copa, mas eu saí da faculdade de jornalismo falando 2 idiomas europeus, o francês e o italiano, e eu tinha já pensado nessa coisa, enfim, de estar acompanhando o que estivesse acontecendo. E quando eu acabei, no meio da faculdade, o sonho europeu de ser jornalista, de estar numa empresa que me possibilitasse fazer isso, não tinha sido concretizado. Eu trabalhava naquele momento numa revista rural, lá do Rio, a Manchete Rural, que tinha abrangência nacional. E eu respondi uma sessão curiosíssima que era Correio do Campo, que era uma sessão que respondia a carta de leitores do Brasil inteiro que perguntavam sobre problemas de agricultura e pecuária. E sem querer, e de uma maneira muito estranha, eu acabei começando a fazer marketing, porque eu estava atendendo a cliente. Eu estava atendendo ao cliente da empresa e eu percebia que a minha dedicação era muito grande. Eu lia todas as cartas. Eu não deixava nenhuma carta sem ser lida. E não eram raras vezes que eu, depois do horário de expediente, ligava para os leitores. Eu ligava, olha, aqui é o jornalista Henrique, eu li a sua carta, eu não vou poder atender nessa edição, mas tem uma pergunta muito parecida com a sua que a gente está colocando. E eu avisava para o leitor. Então, eu comecei a perceber que eu não era um jornalista convencional, que não era a redação que me interessava, mas era um contato diferente. Já depois de 2 anos na redação e ainda fazendo meu curso de jornalismo, eu queria fazer uma matéria, eu queria sair da redação, queria ir para o campo, literalmente para o campo. E aí eu liguei para a Souza Cruz e pedi
para que eles me pagassem uma viagem, já que a revista não pagava, para que eu fosse cobrir uma matéria enorme, desde a distribuição da semente do fumo, da folha de fumo, até a fabricação de cigarros. Obviamente que era uma matéria extremamente positiva para eles. Isso deu uma matéria na época de 3 páginas. Então isso foi muito bacana, eu consegui tudo. E eu era menor de 21 anos, eu não podia nem viajar, porque eu não tinha seguro de vida. E aí eu me lembro que o editor simpatizou muito com essa iniciativa e ele acabou colocando lá um repórter, um fotógrafo extremamente responsável para me acompanhar nessa viagem. Eu fui para o Sul, para o Rio Grande do Sul, fazer essa matéria. E quando eu fiz, depois que eu terminei a matéria, eu percebi que não era a redação que me atraía, mas que era, de fato, essa relação com as coisas que aconteciam no mercado. Eu voltei dessa matéria e 2 meses depois eu pedi demissão da revista. Fui a São Paulo conversar com o Thales Alvarenga sobre o estágio na Revista Veja. E fiquei 4 meses na Revista Veja. E foi um período muito bacana, porque eu peguei exatamente a época do impeachment do Collor. Eu estava na redação. Eu peguei a vinda ao Brasil do Nelson Mandela. Eu fui lá no Rio de Janeiro, a pessoa que acompanhou o Nelson Mandela na estada nele do Brasil. E eu peguei o Collor no banco também. Então eu peguei os 2 piores momentos do Collor nos piores lugares que eu poderia estar. Eu estava em banco quando ele foi presidente e fez aquele plano Collor, e eu estava em redação quando houve o impeachment. Então, eu realmente peguei uma época bem complicada do período Collor. E depois dessa experiência lá na revista, eu não gostei, eu realmente vi que jornalismo não era uma coisa que eu gostaria de fazer. Pra você ter ideia, eu consegui publicar uma matéria, mas que era sobre arte, o barroco italiano na missão Dom João VI. O acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então, aqui não tinha nada a ver com o propósito, o foco central da revista, e eu realmente percebi que não era isso que eu queria fazer. E eu percebi uma coisa que mais tarde se caracterizou no meu trabalho. Na gestão de serviços, na área de serviços, recursos humanos e marketing não podem ser áreas isoladas. Então, eu não conseguia ficar sentado na área de comunicação empresarial. Eu busquei uma aproximação com a atividade de recursos humanos, porque eu entendia que toda a política de treinamento da empresa, eu entendia que toda a política de relacionamento com o cliente passava por uma visão integrada de marketing e recursos humanos. Então, hoje, a minha compreensão de marketing, de serviços, é uma compreensão que integra as funções de marketing e recursos humanos. Isso foi um valor muito forte para mim. E em São Paulo, eu passei a ser um ator diferente nessa peça, da recepção e da vivência com os maiores nomes no marketing do mundo. Porque eu estava em São Paulo, pela empresa, e eu não só apresentava as palestras deles, como apresentava trabalhos para a consultoria deles. Então, eu tive, por exemplo, numa ocasião, eu apresentei para o StanRap, que é o maior nome do marketing direto do mundo, um planejamento de marketing direto para a introdução da empresa na Argentina. Percebi que pesquisar o mercado e me expressar em relação a ele era uma coisa que me fascinava muito. Hoje em dia não existe realização. Hoje em dia não há fim de linha. Eu acho que está se falando muito hoje de você mudar 7 vezes de profissão durante a sua vida profissional. Eu quero mudar muito mais do que isso. Eu não tenho uma história consistente em nenhuma área, porque eu não fiquei talvez o tempo até que tivesse que ficar em alguma coisa para ver isso de fato se consolidar, se configurar como ele é a grande referência nesse assunto. Eu não tenho essa ambição, eu não quero ser isso. O político brasileiro é o retrato da sociedade brasileira, uma sociedade que hesita, uma sociedade que não definiu exatamente o que ela quer ser, né? Que tem uma profissão já desgastada, um discurso já desgastado de esperança, de futuro. O empresariado brasileiro é um empresariado que eu acho que tem tomado consciência, até por imposição do mercado, de que ele tem que competir. Mas ele tem tomado essa consciência muito no mercado interno. O mercado, infelizmente, o nosso empresariado, ele não tem uma visão, ele não se sente provocado, eu acredito, por essa tendência de globalização. Por que, por exemplo, os Correios brasileiros está certo que haviam problemas legais, mas não comprou o Correio da Argentina?
Porque o Correio Brasileiro é um dos grandes exemplos mundiais de logística. Sabemos fazer bem isso. Por que a gente não fez? Está certo que existia problema legal lá, mas são coisas que a gente se pergunta por que a gente não faz isso. Por que a gente não está presente nesse cenário de economia internacional? A Rodia, que é uma empresa estatal francesa, se modernizou no Brasil e é um belíssimo exemplo de uma empresa que, de fato, incorporou a gestão moderna. O grande diferencial dos dois outros governos para esse que está aí agora é que esse é responsivo. Quer dizer, ele responde a desafios que acontecem, mas ele não vê o futuro. Diferentemente do Juscelino e do Getúlio Vargas, que são, dentro dessa visão, homens de marketing. O Fernando Henrique não é, ele é um burocrata. O Fernando Henrique, e eu concordo plenamente com o Dom Busch, embora o governo brasileiro não goste das críticas que ele fez. Dom Busch, aquele economista alemão, que disse que o governo brasileiro tinha uma habilidade muito grande a responder aos desafios da crise internacional. E ele tem, de fato. Agora, ele não está traçando nenhuma perspectiva de futuro para a nossa população. Diferentemente do que fez o Juscelino e diferentemente do que fez o Getúlio Vargas, que eram governos que viram o Brasil do futuro. No discurso, o governo do Fernando Henrique é ótimo, na prática ele é péssimo, nesse sentido. Né? Quer dizer, eu não nego que a gente tenha tido avanços do governo do Fernando Henrique, mas é para ter mesmo. Ele é sociólogo e a mulher dele também. Os dois não fizeram outra coisa na vida que não seja estudar o Brasil, portanto eles conhecem o problema do país, né? Eles podem não ter competência para resolver, mas conhecer eles conhecem. E ele é um sociólogo aceito e tem projeção internacional. Agora, como governante, na minha opinião, é frustrante. Principalmente se a gente vê dentro dessa perspectiva de marketing, que é a que eu estou abordando aqui. Não estou falando de aspectos políticos, mas de fato traçar para o Brasil um papel no tabuleiro internacional importante, de traçar para a população brasileira, para a juventude brasileira em específico, uma visão de que a gente pode fazer coisas diferentes no nosso futuro. Nesse aspecto, eu acho, inclusive, que o Collor foi melhor do que ele. Eu acho que a gente tem um problema seríssimo na imprensa brasileira. A imprensa brasileira é oficialista. Quer dizer, é uma imprensa que não discute o governo. É uma imprensa que vai para o gabinete do Antônio Carlos Magalhães, espera na porta e bota na primeira frase do jornal o que ele acabou de dizer, mas não discute, não pesquisa, não retruca, não faz o seu papel. Então, o Collor, ele não é um elemento novo, ele era um rosto novo na política brasileira, mas do que existe de mais velho na política brasileira, do que existe de mais retrógrado na política brasileira, da prática mais antiga e mais defasada na política brasileira. Agora, dentro da perspectiva de marketing, ele simbolizou o jovem, vitorioso, combativo, enérgico. Quer dizer, na pior definição de marketing, que eu não gostaria de dizer que, nesse aspecto que ele é um homem de marketing, ele é um homem de propaganda. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Né? Dentro dessa avaliação de propaganda, o Collor foi muito feliz, porque ele, por exemplo, ele não foi a debate político. Ele queria dizer para a população, como um produto muitas vezes quer dizer, que ele era diferente dos outros. Lógico, então, que ele não fosse. Se ele era diferente, ele não poderia ocupar o mesmo lugar que outros políticos queriam se mostrar diferentes. Então, quer dizer, ele observou alguns aspectos da mentalidade de marketing que os outros políticos não observaram. Esse é um ponto que pode ser interessante, na abordagem até da eleição dele. Então, é o mesmo caso, você pega, por exemplo, um produto que é diferenciado e que diz o seguinte, vamos colocar o seu produto no supermercado. Ele diz, não posso. Se eu quero ser diferenciado, eu não posso estar lá. Foi exatamente o que ele fez. Né? Ele disse que debate era programa de índio. Eles assumindo um discurso popular, de uma expressão não é ordinária, enfim, de dia a dia, que de fato afinaram a imagem que ele vendia a um discurso que ele pregava. Então, quer dizer, de fato, como propaganda, ele foi muito bem. Porque a mídia brasileira é oficialista, é uma mídia, na minha opinião, que se tinha uma coisa que eu admirava na imprensa brasileira, eram os bons textos. Hoje nem isso a gente pode dizer que está bom. Os textos estão cada vez piores, as revistas são cada vez mais superficiais, porque elas espelham o que a população quer. Quer dizer, a população que está cada vez querendo notícia mais curta, poder aprender com menos tempo de leitura, e a época é o retrato disso. A época é o retrato dessa inconsistência.
embora o editor deles diga que é uma revista para quem sabe escrever bem, não é o que a gente vê quando a gente lê a revista. Até porque, pela abordagem que se dá, a gente de fato não pode querer grandes coisas dali. Então a gente percebe aí que a mídia brasileira está ensinando um vocabulário chulo à população brasileira. Se é por ali que o pessoal está aprendendo a falar o que está falando por aí, ela está cumprindo um péssimo papel. Uma empresa que merece muito crédito no panorama de comunicação do Brasil é a Rede Globo. Acho que a Rede Globo, nesse final esse último ano do século XX, mostra que ela é uma empresa de fato moderna, que tem seus problemas, e dependendo do que você queira avaliar, mas é uma empresa que tem entendido a mentalidade de serviços, que o cliente tem cada vez mais participado da produção de serviços. Isso é um entendimento de que o consumidor, de que seu cliente deve encontrar canais de participação na feitura e na entrega dos serviços. Então, o que ela incorporou, na verdade, foi uma visão de mercado, uma visão moderna, uma visão que leva em consideração o desejo do consumidor de participar naquilo que ele vai receber como serviço. Isso é um aspecto que eu acho extremamente interessante, acho que merece crédito, né, dentro da avaliação de marketing. Os institutos de pesquisa, essa ideia de se pesquisar mercado, de se pesquisar política, surgiu em 1940. Se não me engano, foi com a eleição do Franklin Roosevelt nos Estados Unidos. A ideia que surgiu naquela época era o que a gente pode fazer para medir a comunicação, resultados efetivos de comunicação. E aí surgiu a pesquisa de opinião pública. Dentro das universidades americanas, é um processo que começou naquela época, eles queriam começar a verificar se eles tinham como fazer medição para saber, com alguma previsão, se acertaria ou não o Instituto. E eles acertaram a vitória, se eu não me engano foi do Roosevelt, não me lembro agora de cabeça, mas acho que foi do Roosevelt. Então, os institutos de pesquisa são institutos de pesquisa de mercado. Se nós fizermos uma relação entre eleição e mercado, que eu acho que é totalmente possível, você tem, como na situação de mercado, você tem grupos que exercem papéis diferentes. Tem sempre aqueles que são os pioneiros, que vão aderir a alguma ideia em primeiro lugar, mas olha, realmente é bom e vão influenciar, e isso vai num crescente. Por exemplo, o PT ganha a eleição quando ele ganha, embalado nos votos no final de campanha. É característico do partido, porque são pessoas que são resistentes, por exemplo, tem uma parcela da população que é resistente àquela ideia, e esses adesores começam a aderir, e você consegue perceber claramente, foi o caso da Erundina em São Paulo, né? Ela ganhou, ela cresceu no final da eleição. É tipicamente do comportamento desse partido. Tipicamente. E agora, o que a gente percebe é que a classe média, né, tanto para o mercado quanto para a política, ela é um fator de decisão muito forte no Brasil. A gente não tem hoje uma consciência ainda de segmentação, de públicos muito segmentados. Isso hoje não é um fator de decisão tão importante quanto é em outros lugares. E que engraçado, isso é muito parecido com a relação de mercado no Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem hoje uma sociedade extremamente machista. A nossa sociedade brasileira e a economia brasileira é masculina. Mas nós estamos mudando para uma nova forma de economia que é feminina, que é a economia de serviços. Há uma mudança global de economia, que é uma economia que é para a economia de serviços. E a palavra serviço já sugere que é uma economia que dará mais vantagens para as mulheres do que para os homens. Os países mais desenvolvidos do mundo, em países que têm índice de desenvolvimento humano maior e que países que são mais arrojados, sistematicamente têm presidentes que são mulheres. Agora, os países escandinavos, que são considerados hoje os países as sociedades mais justas do globo, né? Eles têm sistematicamente eleito mulheres e parlamentos com presença femininas cada vez mais marcantes. Eu acho que falta à nossa sociedade, e isso está acontecendo já, a nossa sociedade mudar esse rumo econômico que está acontecendo. O Brasil hoje é um país que tem um peso enorme na economia de serviços e as mulheres têm um papel fundamental nisso, né? E, por outro lado, eu acho que falta às próprias mulheres aceitarem esse desafio de se inserirem na vida pública, de fato, quererem participar desse desafio que é ocupar cadeiras nessas posições. Porque a população está farta
dessa qualidade de atendimento que ela tem do serviço público. Então, ele está entrincheirado entre vários avaliadores impiedosos, que veem no funcionário público realçados esses aspectos negativos. Não o aspecto positivo da carreira pública, que é do serviço à população, de ser um agente do bem-estar social. O funcionário público hoje, e eu acredito que essa é a grande agenda brasileira para o século XXI, nós vamos ter que mudar a forma como o serviço público trata a população. O serviço público brasileiro tem que entender que o contribuinte é cliente, sim, que é cinismo do Everardo Maciel, na entrevista que ele deu nas páginas amarelas da Veja, dizer que não tem nada a ver recolhimento de impostos e qualidade de serviço. Tem tudo a ver, isso é uma mentira. A qualidade de serviço prestado pelo governo é baixíssima. Nenhuma empresa, por pior que seja, é pior do que o governo brasileiro. E isso toda a população sabe, e toda a população reclama os seus direitos, porque nós não estamos aqui para pagar impostos e o governo tem uma população, tem uma posição extremamente confortável de fazer o que tem feito. Qualquer cidadão brasileiro que se vê hoje, por exemplo, pagando e, por exemplo, sendo avaliado pela polícia, por exemplo, como um potencial criminoso e não como um cidadão que merece e está pagando por segurança, está insatisfeito com essa situação. O grande cenário para a evolução do serviço no século XXI, não só no Brasil, mas no Brasil nós vamos ver reformas profundas, é o serviço público. Em 91 entrou no Brasil em vigência o Código de Defesa do Consumidor. No século XXI vai entrar em vigência no Brasil o Código de Defesa do Contribuinte. Porque aí aí é o que eu quero saber, se a gente de fato continua pagando esse INPS para essa qualidade deplorável de serviço, ou se a gente pode ter opções mais democráticas, como tem, por exemplo, no Chile. Ou você paga para o governo, ou você paga para uma assistência médica privada. A população pode decidir. Eu não sou contra o serviço público, eu não sou contra a empresa pública, eu sou contra o monopólio público, como ele tem hoje. Quer dizer, isso é uma vergonha no Brasil e a gente, de fato, vai cobrar do governo, e temos que cobrar isso, essa consciência que a gente tem hoje para brigar contra serviço telefônico, para conta de água, de luz, nós vamos ter que ter, e vamos ter, para cobrar do governo agora, que passe a responder por esse dinheiro que ele está recolhendo, que ele entregue e devolva esse serviço para a população. Eu espero que o Brasil ocupe o lugar que ele tem direito na história. Eu espero que o Brasil, de fato, seja o Eldorado, que sonhado pelo Voltaire no século XVI, o país dos imigrantes que vieram fazer a América, e que esse país, de fato, consiga ser o país dos sonhos de todos nós. Agora, eu espero, principalmente do Brasil, espero da população brasileira um compromisso com isso, muito mais do que do governo brasileiro. Quando eu penso assim, se existe ou não a possibilidade de nós sermos um grande país, eu me lembro da Itália, que é um país que eu conheci na fase que eu vivi na Europa, um país onde o governo disse não. Eles trocavam de ministro a cada 11 meses, de primeiro-ministro, mas a população disse sim. Nós queremos nos desenvolver, nós queremos crescer. Eu acho que está faltando no Brasil, principalmente, a população dizer sim. Nós queremos isso tudo. Eu, como brasileiro otimista que sou, nacionalista, extremamente interessado em dar uma contribuição para que a gente possa fazer do Brasil uma das melhores nações do mundo, que eu acho que a gente pode fazer. Se o Brasil conseguir ter a espiritualidade dos indianos e a agressividade comercial dos americanos, nós certamente seremos a civilização do século XXI.